Fala pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a bolha do mercado de IA. E a introdução é bem simples, tá? Todo mundo, todos os CEOs de Big Techs, até aquele seu tio que você encontra no churrasco da família já deve ter dito: a IA é uma bolha. Só que a dúvida que nós temos, né, a pergunta que todo mundo tem é: quando isso irá estourar? E eu também não sei. Mas nesse vídeo eu queria tentar explicar de uma maneira mais ou menos simples assim para vocês por que isso está acontecendo e também o que mais pode ser afetado pelo estouro dessa bolha. E eu vou falar para vocês, pessoal, eu tô achando que vai ser daqui a pouco, porque todo mundo tá notando as mesmas coisas e, enfim, eventualmente os investidores vão ter que cair na realidade, tá? Mas assim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Esse aqui é o canal Tecnologia Classe. Se vocês curtem o trabalho que a gente faz, apoiem, temos links ali embaixo no comentário fixado, na descrição, like, se inscreva, é isso aí, vamos nessa. Como eu disse, a pergunta de $1 trilhão, né, em dinheiro evaporado do mercado é quando essa bolha vai estourar. E isso é que eu não posso responder para vocês, tá? Pode ser que isso ainda demore anos, pode ser, né, que seja amanhã, pode ser que enquanto eu estou gravando este vídeo o negócio esteja estourando agora, porém o que eu acho é que é inevitável. Não tem como essa situação ela se normalizar sem haver uma crise gigante e uma grande quebradeira, e eu vou tentar explicar para vocês por que eu acho isso. Esse vídeo aqui ele vai ser importante para a gente explicar como está se formando, né, e como ela poderia estourar. Enfim, como mais ou menos, porque eu não vou dar assim para vocês, quando for assassinado o Arquiduque Ferdinando. Não é mais ou menos isso, vocês vão ter que imaginar um pouco junto comigo, tá? Mas se a gente adivinhar o timing do mercado, né, se a gente adivinhar certinho e a bolha estiver estourando daqui a alguns dias, pelo menos esse vídeo vai viralizar, né, e eu vou ganhar um dinheirinho de propaganda do YouTube, tá? Então, essa é a esperança que a gente tem aqui. Então, para início de conversa, quando esse cara aparece na minha timeline, Sasha Yanshin, eu já fico assim, tá, vai dar ruim. Todas as outras vezes que teve uma pequena quebradeira ou uma grande quebradeira na IA, que eu acho que foi agosto de 2024 e também no início de 2025 por causa do DeepSeek, esse cara estava fazendo alguns dias antes um vídeo explicando, ou enfim, eu sempre vi um vídeo dele aqui sobre. E ele já fez 2, na realidade, sobre isso. E o resumo disso, que vai ser o resumo do vídeo também, se vocês quiserem só saber o porquê, é esse desenho que ele fez aqui atrás, e o título desse vídeo dele é "As Big Techs estão mentindo as suas receitas". E na realidade o que ele está descrevendo é essa figura que parece complicada, que parece aquele diagrama falando sobre como funcionam os sistemas de áudio no Linux, né? Essa aí é velha, eu peguei vocês. Mas assim, é o fato de que as empresas de tecnologia, as Big Techs, essas startups de IA, né? Porque eu não sei se vocês estão ligados, a OpenAI é considerada uma startup. Elas todas têm investimentos uma na outra e elas todas contratam serviços uma da outra. E isso gera uma situação onde todas elas estão muito alavancadas de crédito baseado no potencial da tecnologia de IA dar certo. E eu não sei se vocês lembram, a gente fez um vídeo um tempo atrás sobre aquela empresa que todo mundo falou assim, essa empresa fingia que tinha uma IA que fazia o trabalho de desenvolvimento de aplicativos, mas era apenas 800 indianos trabalhando precarizado. Não sei se vocês lembram disso. Tecnicamente tinha uma coisa assim na empresa, mas a fraude mesmo e o que fez essa empresa falir era exatamente isso que o cara está descrevendo, que é uma prática que se chama round tripping, que seria o que? Viagem de ida e volta, tá? E se vocês quiserem só pegar esses 30 segundos, vamos ver se eu consigo explicar em 30 segundos o que está acontecendo é assim, né? Vocês podem parar o vídeo aqui depois se vocês não tiverem a fim de me ouvir enrolando sobre outros assuntos, tá? Vamos imaginar assim, a gente tem uma empresa A que capta $100 de investimento. Essa empresa A contrata serviço da empresa B por $100. A empresa B contrata serviço da empresa C por $100. A empresa C contrata serviços da empresa A, a primeira de todas, por $100. A receita dessas empresas, né, quanto elas receberam, ao final é $100 cada. Hoje, se tu pegar no mercado de IA e tu olhar a avaliação da OpenAI baseada na receita que ela recebe, esse número é 50 vezes esse valor, tá? Então, nesse exemplo, se essas empresas estivessem no mercado de hoje, cada uma dessas empresas, A, B e C, teria uma avaliação de $5.000, tá? Apenas fazendo essa manobra que eu descrevi para vocês. Essa avaliação de $5.000 do valor da empresa se converte em mais investimentos. A gente repete o mesmo processo. Interrogação, interrogação, interrogação.
lucro. E daí, assim, isso está acontecendo mesmo que a gente está descrevendo? Além de eu já ter dito que aconteceu com essa empresa menor, vocês podem lembrar que todas as vezes que eu tô falando para vocês que a Microsoft investe tanto na OpenAI, a Amazon investe na Anthropic, todas essas empresas contratam produtos uma da outra. E uma das coisas que eu sempre tento enfatizar para vocês é que toda vez que a Microsoft diz, nós vamos demitir tantas pessoas para substituir por IA, existe o ângulo da história que é, isso é mentira, eles não vão fazer isso, ou não vai dar certo. E existe o ângulo da história que é, isso faz subir o valor das ferramentas de IA da Microsoft, e não só da Microsoft, pode fazer subir o valor das ferramentas de IA da OpenAI, da Anthropic, todas elas. E para quem tá ligado na dependência que o mercado de IA tem em fazer o treinamento e a inferência baseado nos chips da NVIDIA, a empresa que sempre sobe, não importa o que suba no mercado de IA, é a NVIDIA. E daí eu já vou dizer para vocês no roteiro aqui, que vai estar no teclas.soberana.tv, eu baseei em 2 textos do Ed Zitron, que é, o primeiro, esse que eu já citei, é o Guia dos Haters de IA, e o segundo é o caso contra, né, a IA generativa. E o que é bom desses textos é que ele traz muitos números e muitas notícias, que são coisas que a gente está sempre falando aqui, mas elas estão agregadas num ponto só. Então, eu vou trazer alguns trechos desse texto para dar as evidências de por que isso pode estar acontecendo, ok? Então, sobre essa coisa de uma empresa investir na outra, eu vou ler diretamente do texto aqui. Você provavelmente já viu algumas manchetes ridículas recentemente. Uma das mais recentes e mais absurdas é de que a OpenAI pagará 300 bilhões a Oracle ao longo de 4 anos, seguida de perto pela afirmação de que a NVIDIA investirá 100 bilhões na OpenAI para construir 10 gigawatts de data centers de IA. Embora o acordo seja estruturado de forma que a OpenAI seja paga progressivamente à medida que cada gigawatt é implantado, e que a OpenAI alugue os chips ao invés de comprá-los diretamente. Devo deixar claro que esses acordos são feitos intencionalmente para perpetuar o mito da IA generativa para impulsionar a NVIDIA e para garantir que os insiders da OpenAI possam vender 10,3 bilhões em ações. Então, em resumo, o que está acontecendo aqui, tá? A OpenAI vai pagar a Oracle por data centers. A OpenAI vai receber dinheiro da NVIDIA para comprar data centers. Esses data centers da Oracle, que a OpenAI está construindo, está alugando, eles precisam usar chips da NVIDIA. Então a NVIDIA está pagando outras empresas para elas construírem uma coisa que vai ter que comprar as coisas da NVIDIA. É basicamente esse mesmo ciclo, só que muito maior, que nem eu disse no vídeo do Sasha lá, ele vai entrar em detalhes como isso envolve todas as empresas. E assim, só para vocês se ligarem, pessoal, e essa prática de round tripping é ilegal, tá? E com certeza vai gerar uma grande crise na economia lá dos Estados Unidos, mas o Trump tá mais preocupado em colocar tarifa no Brasil, deportar imigrante e tal, e ficar tendo jantinha com esses CEOs aí, e que nem o Ed Zitron chama atenção no texto. Além disso, prolongar mais, né, demorar mais para chegar a crise, inflar mais o mercado, quem sabe dessas decisões, quando a NVIDIA vai dar um empréstimo, a Oracle vai fazer um acordo com a OpenAI, pode vender ações, pode manipular o mercado, pode ganhar muita grana em cima disso. Mas assim, eu disse para vocês, necessariamente vai dar ruim, não tem como não dar ruim. Por que que eu acho? A única maneira de não dar errado isso é se essa avaliação inflada que a gente tem dessas empresas pela prática do round tripping se concretizar em lucros que são, sei lá, umas 20 vezes maiores do que essas empresas estão tendo agora. Porque essas empresas, né, spoiler, elas não estão dando muito dinheiro agora. E como, né, essas empresas poderiam amanhã, daqui a alguns meses, ano que vem, estar ganhando muitas vezes mais do que elas estão ganhando hoje? Será que elas vão ter que colocar propaganda em todas as respostas dos prompts? Nós já trouxemos notícia que esse é o plano, por exemplo, da OpenAI, colocar propagandas dentro do produto. Será que elas podem conseguir realmente substituir todos os empregos? Não tem mais nenhuma pessoa trabalhando, todos os empregos foram substituídos por IA, e isso vai gerar, né, uma economia gigante para todas as empresas contratarem esses produtos. Será que elas podem curar todas as doenças? Tipo, eu sei lá, mas vocês já estão entendendo que eu acho que não tem como gerarem todo esse lucro que as empresas estão imaginando. Só que o pior mesmo, que nem eu disse, é que as empresas de IA não ganham dinheiro, gente. É sério. Eu não sei se vocês estão ligados nisso, porque a ideia que a gente tem é que a IA é o maior mercado de todos, mas isso não está se refletindo no número, tá? As Big Techs, elas geralmente têm relatórios anuais que elas mostram mais basicamente de onde está vindo a receita, quanto lucro elas estão ganhando. Principalmente as empresas que são trocadas em mercado aberto, elas fazem isso porque quando elas estão dando lucro e quando elas estão indo bem, é muito legal, né? Elas dizerem, ó, aqui tá aqui nosso investimento, está aqui todo o dinheiro que a gente está ganhando. Se vocês olham esses relatórios, elas não andam reportando que elas estão ganhando com IA. É o que o Ed Zitron fala no texto dele lá. A única que andava falando isso era a Microsoft.
E é muito, muito pouco o quanto eles estão recebendo de receita de IA perto das outras áreas e perto do quanto eles estão gastando em pesquisa de IA. É um negócio que é totalmente discrepante. E o fato das outras Big Techs não colocarem esses números meio que indica que eles não são bons, tá? Porque eles estão tão cheirados na IA, eles estão tão hypados na IA, que se tivesse dando muita grana, vocês podem ter certeza que o relatório ele tá sendo esfregado nas nossas caras, tá? E ele não tá sendo esfregado nas nossas caras, eles estão bem quietinhos, tá? E isso aqui são as Big Techs, mas tem muita, vocês podem até se perguntar, startup, né? Que nem eu disse, a OpenAI é uma startup, mas o pessoal pensa nas pequenas empresas. Vocês podem lembrar do Pedro Doria alguns anos atrás dizendo que o Brasil, o investimento de IA que ele tinha que fazer era usar os produtos das outras empresas maiores para criar startups, criar serviços. Todas essas pequenas empresas, como por exemplo o Cursor, que é um exemplo que eu vou trazer aqui, elas acabam se defrontando com a realidade que para elas operarem em escala, elas começam a não ganhar tanto dinheiro quanto elas acharam ou a perder grana. E chegam ao ponto que elas pensam assim, eu precisaria ter o meu próprio data center ou fazer algum contrato com algum desses distribuidores de chamadas de API, como por exemplo a OpenAI, né, ou Anthropic, que seja alguma das empresas gigantes de IA mesmo, para poder suprir os clientes do meu produto. E daí, eu não sei se vocês lembram, mas no meio desse ano, a gente teve o Cursor, que era essa ferramenta de código, né? Que ela pluga outros modelos de linguagem para eles escreverem código. E era um produto muito bom quando ele estava basicamente funcionando só com a empresa perdendo dinheiro. Quando a empresa estava provendo muitos prompts gratuitos ou muitos prompts no modelo de preço antigo deles, e daí eles perceberam, ok, se a gente precisa ser lucrativo, se a gente precisa ganhar dinheiro, a gente vai precisar mudar o nosso modelo de preço para um que acaba sendo caro demais. O plano mensal que eles têm, em que eles, por exemplo, te oferecem os modelos da OpenAI, ou seja, eles subcontratam da OpenAI esses modelos para tu usar, todo mundo tá reclamando que as chamadas de menos, se tu usa o plano ilimitado, tu acaba gastando muita grana. Então o que essas startups estão descobrindo é que se eu dependo de contratar o serviço dos outros para a receita da minha empresa, a minha receita acaba sendo muito próxima dos meus gastos, né? E essas empresas não estão ganhando nada. É só vocês verem, basicamente, quanto está entrando de dinheiro, mas quanto está saindo de dinheiro dessas empresas. E por que isso aqui vai se configurar como uma crise econômica, tá? A pergunta que nós temos, assim, o que né, o mercado de ações pensa sobre isso? De novo, do texto do Ed Zitron aqui, que vão estar nas referências para vocês. Existem umas empresas que se chamam Magnificent Seven, que são a Nvidia, Microsoft, Alphabet, que na realidade é o guarda-chuva das empresas da Google, Apple, Meta, Tesla e Amazon. Essas empresas representam cerca de 35% do valor de mercado de ações dos Estados Unidos e desse total, o valor de mercado da Nvidia representa cerca de 19%. Essa dominância também é o motivo pelo qual as pessoas comuns devem estar profundamente preocupadas com a bolha de IA. O Magnificent Seven quase certamente representa uma grande parte de seus planos de aposentadoria, mesmo que não estejam diretamente investidos. Abrindo parênteses meu aqui. As aposentadorias nos Estados Unidos, elas geralmente são gerenciadas por um negócio que eles chamam de 401k, 401k, que é tipo uma modalidade de investimento que acaba fazendo o papel de previdência. As pessoas botam um dinheiro lá que é investido numa bolsa de ações e tal. Então é basicamente um investimento nas ações, a aposentadoria das pessoas. Então, toda vez que a economia dos Estados Unidos crasha, o mercado de ações, né, é totalmente destruído por causa de alguma crise, como aconteceu em 2008, as pessoas perdem as suas aposentadorias, tá? Então, só para vocês saberem por que isso é extremamente preocupante para eles lá. E daí ele continua aqui, ó. Em maio, Laura Bratton, do Yahoo Finance, relatou que Microsoft, 18,9%, Amazon, 7,5%, Meta, 9,3%, Alphabet, 5,6% e Tesla, 0,9%, sozinhas representam 42,4% da receita da Nvidia. A desagregação piora a situação. A Meta gasta 25% e a Microsoft alarmantes 47% dos seus gastos de capital em chips Nvidia. E como o Bratton observa, a Microsoft também gasta dinheiro alugando servidores da CoreWeave, que o analista Gil Luria da D.A. Davidson estima ter sido responsável por 8 bilhões de dólares, mais do que 6% da receita da Nvidia em 2024. Luria também estima que empresas de NeoCloud como CoreWeave e Crusoe, que existem apenas para prover serviço de computação em nuvem, respondem por até 10% da receita da Nvidia. Então, em muito resumo, o que eles estão dizendo? Quase metade de todo o mercado de ações dos Estados Unidos está sendo segurado por essas empresas aqui. E entre si, essas empresas todas, elas
compram o produto da NVIDIA. Grande parte dos seus gastos, né, e investimentos em IA é a compra de produtos da NVIDIA. E a própria NVIDIA responde por 19% do mercado, tá? E uma coisa que ele coloca no texto é que a NVIDIA não depende apenas da venda de muitos GPUs a cada trimestre, mas ela deve sempre vender mais GPUs no trimestre seguinte, porque se a NVIDIA começar a vender menos GPUs, vai parecer que a empresa está menos saudável e que pode ser que o crescimento dela não vá estar se concretizando tanto, e isso pode deixar os investidores meio assim, será que vai dar certo esse negócio de IA? E daí uma coisa que ele fala no texto ali que é muito interessante é que assim, a indústria de IA efetivamente ela está a serviço de duas empresas, tá? A serviço da OpenAI e da NVIDIA, que divulgam manchetes por meio de contratos intermináveis entre elas e subsidiárias ou investimentos para dar a ilusão de atividade. Então é exatamente isso que a gente estava falando antes. Se eles pararem de dizer assim, olha quantos investimentos estão chegando, olha como a gente vai expandir, olha como vai ter mais data centers, entrou 100 bilhões aqui, que vão ir diretamente para a compra de GPUs, que vão ir para mais pesquisa de IA, que vão ir para mais desenvolvimento. Se parecer que isso não está acontecendo, pode dar ruim e pode cair o mercado. Não é só uma questão dessas empresas não estarem entregando tecnologia de IA, não estarem tendo lucro com IA. Se elas não prometerem lucro basicamente infinito, que nem eu disse, vai dar ruim. E é por isso que eu acho que não tem como não acabar numa crise isso. A dúvida é quando. Então o negócio todo é que a gente não precisa nem de um novo DeepSeek, que seria um produto que mostra que a gente não precisa do produto das Big Techs dos Estados Unidos, a gente não precisa dos produtos da OpenAI para fazer uso de IA. Pode ser uma coisa muito mais simples, pode ser simplesmente uma diminuição da previsão de lucros, pode ser uma diminuição das expectativas que a gente tem na tecnologia de IA. Então parece que se assoprar um pouquinho cai, aqui vai a minha contribuição. Se os mercados caírem depois desse vídeo, vocês têm que dizer que foi o canal Teclas, né? Obviamente. Então isso é mais ou menos, eu expliquei o que é a bolha que a gente está vivenciando agora para vocês, mas será que esse vai ser o fim das tecnologias de inteligência artificial? Ou, né, a gente sempre fala inteligência artificial, mas essas tecnologias de modelos de linguagem, modelos baseados em redes neurais sendo usados para gerar ferramentas assistentes, né, pra gente. Será o fim dessas tecnologias? Infelizmente não, tá? Porque, segundo, né, o pessoal dos comentários, já que eu sou um ludista e eu quero destruir a tecnologia, eu fico muito triste, né, que essas tecnologias existam. Mas uma coisinha que eu tirei do texto do Ed Zitron ali, que eu acho que é muito boa, quando ele tá falando no efeito dessas ferramentas no mercado de trabalho. Ele falou aqui, ó, o Sora, a ferramenta de criação de vídeos da OpenAI, pode substituir atores ou animadores? Não, de jeito nenhum, mas ainda assim gera uma certa tensão, pois você pode ver imediatamente quem está pré-inscrito para substituir todos que trabalham para eles. Então assim, né, aparentemente isso aqui é muito contencioso de eu dizer, mas vídeos de IA são feios. Vídeos de IA são difíceis de fazer. Vídeos de IA entregam um resultado de péssima qualidade e vídeos de IA machucam os trabalhadores. Por que, né, que eles são uma ameaça tão grande para os trabalhadores? Porque o chefe, né, que trabalha na agência e está dizendo, olha, esses vídeos de IA são maravilhosos, a gente tem que usar tudo isso, ó, por que vocês não estão usando os vídeos de IA? Ele está dizendo, eu vou te demitir no minuto que isso aqui ficar bom. Fica esperto, porque você não vale nada para mim e você estará demitido no momento que eu puder apertar um botão e gerar vídeos infinitos de boa qualidade de IA. E, de novo, se você é uma pessoa que fica, essas tecnologias são maravilhosas, a classe trabalhadora tem que se apropriar dessas tecnologias, antes era muito difícil fazer um vídeo bonito e agora a gente pode criar vários vídeos para fazer a divulgação da propaganda comunista. Se você é esse tipo de pessoa, pensa se você ia ter essa ideia na sua cabeça de que essas ferramentas são tão maravilhosas, que é uma ideia que não condiz com a realidade, se você não tivesse com o seu cu cheio de marketing dessas big techs e cheio de senso comum sobre esse tipo de coisa, tá? Isso aqui que é o mais importante, não quer dizer que essas ferramentas não podem ser boas um dia, que a gente não pode usar, mas de fato hoje elas não são muito boas não, tá? E quando o mercado tiver crashado e não existir mais hype, eu quero ver onde é que vão estar essas pessoas nos comentários. Eu acho que inclusive elas não vão estar mais aqui porque elas vão ter esquecido que um dia elas defenderam o uso dessas ferramentas tão indiscriminadamente como estavam defendendo hoje. E daí agora, a parte que eu acho que é um pouco mais controversa, e aqui que eu tô dando a minha opinião, tá? As ferramentas de IA, elas não criam nenhum valor novo. Porém, elas criam uma coisa que parece valor para quem tem uma visão alienada da área onde ela está sendo aplicada. Isso aqui é o que eu estou sempre tentando dizer. Se você
tá muito deslumbrado pelo uso das ferramentas de IA para criação de texto, provavelmente você não é um escritor, você nunca escreveu profissionalmente um texto, você nunca tentou estruturar um texto de uma maneira profissional. Se você está muito deslumbrado com o uso das IAs nos vídeos, provavelmente você não entende todo o trabalho que vai por trás da gravação, da captação, da roteirização dos vídeos. Se você está deslumbrado na área da música, a mesma coisa. Provavelmente você nunca gravou uma música, você nunca compôs, você não tem ou não tem experiência suficiente nessa área, tá? Isso acontece para todas as áreas. Por isso que a gente tem uma desconexão muito grande entre o discurso do seu chefe, né? Principalmente se ele está alguns níveis acima, removido do trabalho que você faz, e o trabalho que você realmente está fazendo. Só que o problema, tá, pessoal, é que a inteligência artificial / automação, que eu acho que é o termo mais correto que a gente vai ter que começar a usar nessas discussões no futuro, porque é disso que a gente está falando, automação do trabalho, uma ferramenta que aumenta, né, o output, a saída do trabalho que o trabalhador está fazendo, ele é um hype perfeitamente adaptado para o capitalismo. Essa partezinha do texto que eu tô citando para vocês é muito boa, ó. Quando você é um babaca grande e estúpido, todo o trabalho que você vê é condensado em seus resultados, e não nas coisas que levam a eles, ou nas pequenas nuances e decisões conscientes que tornam o resultado bom, em vez de simplesmente aceitável ou até ruim. O que um engenheiro de software faz, ele escreve código. O que um escritor faz, ele escreve palavras. O que um cabeleireiro faz, ele corta cabelo. E ele expande mais nessa parte do texto, é bem legal. Mas isso aqui é o que eu tô sempre tentando falar para vocês. O trabalho totalmente alienado e reduzido apenas ao seu resultado mecânico, a uma produtividade burra, como eu gosto que ele cita engenheiro de software, porque a gente sabe que existe uma maneira de metrificar, que é, por exemplo, quantas linhas de código estão sendo escritas, quantas vezes tu clicou o mouse, lembra do vídeo do Itaú que a gente falou das métricas lá? Existe essa maneira, e todo mundo que estuda na área, inclusive, né, 30 anos a teoria sobre engenharia de software, né, estudo na área diz, isso é uma péssima maneira de medir as métricas, é totalmente alienada do trabalho real que tem que ser feito. Porém, até hoje eles usam, e essa é a métrica usada para dizer que essas ferramentas elas estão se adequando mais. E essa outra partezinha que ele conclui, esse parágrafo que ele está falando sobre trabalho, eu acho que é muito boa, ó. Como resultado, os LLM parecem mágicos. Quando você vê tudo como um resultado que você pode ou não entender e definitivamente não entende o processo por trás dele, muito menos se importa, você meio que já vê seus funcionários como LLMs, né? Como modelos de linguagem. Então, eu acho que isso aqui é muito bom porque o que eu estou tentando explicar para vocês é que, além de ser muito complicado o estouro dessa bolha, provavelmente vai ter uma grande crise nos Estados Unidos. O que pode acontecer politicamente lá com isso, eu não sei. Como isso vai afetar o Brasil, eu não sei direito. Eu deixo para o pessoal que entende melhor. Talvez a gente tenha um bom resultado que o pessoal vai acabar com essa sanha de querer construir um monte de data center no Brasil, porque não vai mais valer a pena, né? O pessoal vai perceber para que a gente está criando tanto processamento se isso é só um ciclo que se autoalimenta e não está gerando nenhum valor novo na economia. Pode ser que isso seja uma coisa boa, mas essa sanha aqui de automatizar o trabalho e diminuir, né, o poder de barganha dos trabalhadores, ela vai continuar acontecendo. Então, né, eu espero que quando essa bolha estourar, a gente entre num ciclo mais saudável de hype com essa tecnologia, que é o que geralmente acontece, né, tem aquela curva do hype lá, eu sempre esqueço o nome, mas o interesse vai subindo muito, aí vai ter uma desilusão e daí ele vai cair para um nível normal de interesse, onde a gente vai poder continuar desenvolvendo essa tecnologia. Mas vocês podem ter certeza, né, que o capitalismo vai dar um jeito de nos surpreender aí em como essas tecnologias serão usadas para o futuro e tal. Enfim, nós temos diversos vídeos falando sobre esse assunto, mas eu só queria deixar minha contribuição aqui porque eu acho que vai estourar a bolha. Façam suas apostas aí de quando vai ser, mas não tem como dar bom, ok, pessoal? Aqui as duas referências, esses dois textos têm a mesma thumbnail aqui, mas são diferentes. Os dois textos do Ed Zitron, que é o Guia dos Haters para IA, muito bom esse texto gigante, e esse aqui, o caso contra a IA generativa, em que ele mistura um pouco disso que eu tô falando sobre a impossibilidade desse mercado dar certo e sobre a inutilidade dessas ferramentas na prática. Bem legal, bem referenciado, vários artigos. Essa aqui é para vocês passarem pro fã de IA que defende, né, unhas e dentes, e daí a pessoa vai passar lá e dizer, Grok, isso é verdade? E o Grok vai dizer, cara, pior que é verdade, tá super bem referenciado esse artigo. E daí a pessoa vai dizer, ok, eu te amo, Grok, eu ainda acredito que vai dar bom. Mas é isso aí, pessoal. Nós nos vemos na próxima e talvez com menos IA no futuro. Falou.